Fala amigos, quando surge, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo. Hoje vai ser direto ao ponto, tá, o vídeo. Mas antes, vamos comentar rapidinho de Copa do Mundo. Assisti 4 jogos até aqui, não sei quantos jogos você assistiu. Comenta, fora o jogo da Suíça e Catar que eu assisti almoçando, mas também assisti. Então dá pra colocar aí 5 jogos, mas que eu realmente parei desde que meu tempo foram 4 até aqui. Queria saber vocês. Hoje, inclusive, quem não tá assistindo lá as lives junto, eu não tô trazendo pro YouTube, tô fazendo na Kik, na Verdinha. Então as lives eu tô fazendo aqui, trazendo os vídeos aqui exclusivos, né? Então aqui a gente tá fazendo as lives, é só você seguir lá, é colocar NIOQD. E o jogador de Marrocos ontem chamou a atenção de forma global. Na hora do jogo a gente comentou muito dele, depois fiz uma postagem nas redes sociais, porque eu acho que ele mereceu destaque. E o destaque que veio de forma global foi merecido pelo futebol que ele jogou. Não errou nada, dominou o meio campo, jogador apertado, o Vinícius Júnior apertando ele, saiu jogando como se fosse um adulto. O cara tem 18 anos de idade e na última Copa, sabe onde ele tava? Exatamente, na última Copa ele tava na arquibancada, cara, um moleque, um garoto. E aí isso linka diretamente ao Endrick, não tem condição você não fazer a comparação. O Endrick não joga menos do que Igor Thiago, o Endrick não joga menos do que o Cunha. E o Cunha ontem, inclusive, ele não entrou nem de centroavante. Então, teoricamente, o Endrick nem ia disputar a posição com ele, né? O Endrick é um jogador que joga de fora para dentro. Inclusive, estava jogando assim no Lyon. Mas ontem o Cunha entrou aberto pela esquerda. Todo mundo assistiu o jogo aí, viu que o Rafinha passou a ser o referencial. Então, não dá para entender por que na seleção de Marrocos estão fazendo o processo que era normal pra gente fazer. Fizemos com o Romário, fizemos com o Ronaldo. Então não dá pra entender, cara. Sinceramente, a gente começa a ter um sentido comercial da coisa, né? Realmente, na data que o Endrick fechou com a New Balance, foi quando ele perdeu o prestígio global ali, né? Perdeu o prestígio no Real Madrid. Aí você vai falar, pô, mas nem a Nike que tem uma influência direta com o Real Madrid, de fato não é. Porém, a parceira oficial da Copa é a Adidas, né? E a parceira oficial da seleção, se eu não me engano, até 2038 é a Nike. Então ele ter fechado com a New Balance, será que também não fechou portas para ele? Eu, meu ponto de vista, creio que sim. Mas o assunto aqui hoje, rapaziada, é o Danilo, tá? Muitas páginas repercutindo aí as postagens seguidas do Palmeiras com o Danilo. Hoje postou inclusive uma categoria falando da categoria de base. É claro que é para valorizar o que o Palmeiras faz. Então a intenção do Palmeiras em complementar essas postagens na Copa é se posicionar no mercado como um clube formador. O Palmeiras faz aí, a gente soltou um vídeo, uma contratação que o jogador deve chegar no Brasil semana que vem, do Fábio Sô, ou seja, o Palmeiras está buscando agora jogadores de bases do Brasil, agora de bases de fora do Brasil. Então o projeto do Palmeiras eu acredito que já esteja num estágio 2, 3, sei lá, mas muito mais avançado do que 5 anos atrás, quando a gente era referência de base. A gente passa a comprar jogadores e descobrir talentos em outras categorias de base. As postagens do Palmeiras, ela tem um intuito comercial, né? O intuito das postagens é se posicionar como um time que forma jogadores, que tem jogadores no seu elenco, inclusive vai jogar ainda jogadores de Colômbia, de Uruguai, Argentina. Então o Palmeiras ele tá se posicionando e eu acho que tá correto, até porque o mundo se volta para a Copa do Mundo, o mundo tá olhando pro evento e é uma maneira de o Palmeiras mostrar, ó, passou por aqui, esse daqui eu formei. Mas no caso do Danilo em específico, parece ter algo a mais. O que eu acho? Já tem um acordo com o Botafogo. Na minha visão, tem um acordo com o Botafogo, assim como o Flamengo, na contratação mais cara da sua história, um jogador que ele formou, Lucas Paquetá. O Palmeiras, eu acredito que vai fazer o mesmo movimento com o Danilo, só que o Danilo tem uma vantagem ao Paquetá, a idade, cara. O Danilo é mais jovem que o Paquetá, então o Palmeiras contrataria um jogador que ele formou, que é um movimento que eu não sei se já foi feito lá fora. Não lembro se o Lukaku, quando deixou o Chelsea, deixou por empréstimo, depois voltou. Eu realmente não sei se uma equipe europeia faria isso, tá? Num curto espaço de tempo, o atleta que ela formou se tornar o atleta mais caro da sua compra, da sua história. Não é comum, certo? Vocês concordam comigo? Eu não sei se isso tem acontecido lá fora, mas aqui já passou a acontecer. Então a gente tem visto aí, o Palmeiras repatriou, por exemplo, um Arthur. Não pagou barato e depois vendeu ele pro Zenit e depois o Botafogo comprou esse Arthur, né? Então a gente já tá vendo aí um movimento no Brasil incomum, sim, de você ir pagar na contratação mais cara da sua história aquilo que você forma em casa, mas tá acontecendo. E a situação do Danilo em específico, eu acho que o Palmeiras tem já um acordo com o Botafogo e o que ambas as partes estão esperando é a Copa. Ontem, por exemplo, ele entrou, não deve ficar... Você vê, ele é a quarta opção, se a gente analisar friamente, porque saiu o Casimiro para entrar o Fabinho.
estava jogando o Bruno Guimarães e depois ele foi colocado em campo. Então a gente pode colocar assim, que tem Fabinho e Casemiro, Bruno Guimarães, ele é uma quarta opção. Se seguir assim até o final da Copa, a tendência é que ele não tenha uma valorização absurda, a não ser que ele entre em partidas e mude cenário. Por exemplo, se ele entra nessa partida contra o Haiti, por mais que o Haiti fez um jogo bom contra a Escócia, é uma partida potencial de valorização para ele, porque com certeza o Danilo vai se destacar, assim como o próprio Endrick se entrar nessa partida. Agora, a partida contra a Escócia, inclusive, a partida contra a Escócia, ela pode ser mais fácil que a Haiti, porque a Haiti se taca para cima. A Escócia é um time que depende de ser atacado para poder jogar o seu futebol. Então, temos duas partidas aí de fase de grupo potenciais para valorização do Danilo. E aí o que eu acho é que ambas as equipes, tanto o Botafogo quanto o Palmeiras, estão esperando isso, né? Esperando uma proposta de fora, o Palmeiras torcendo para que ela não aconteça, o Botafogo querendo que ela aconteça. E o jogador português, nada me tira da cabeça. Ó, ela quer aparecer, rapaziada, ela quer. Ela se posicionou ali, né? Eu também tô aqui, eu sei que você tá aqui, cara. Aí, ó, sobe aqui. E aí o que acontece? O Palmeiras se posicionou com esse jogador, eu acho, viu nele um Danilo. Agora, não é que, se não contratar o Danilo, foi lá contratar um jogador do Burnley de 18 anos. Não, não é isso. Tem gente que não tem paciência pra assistir o vídeo. Scouting, cara. O Palmeiras contratou esse jogador para ser um 8. O Danilo é o quê? Um 5/8. Qual foi o conteúdo da categoria de base hoje colocada no Palmeiras? Que descobriu o Danilo ali como um 5, né? Na categoria de base. Então tava contando a história ali o João Paulo Sampaio e o treinador de base. Então, cara, é isso. O Palmeiras está fazendo diferente, parabenizar, porque eu acho que faltava essa visão internacional na categoria de base. Agora ela está acontecendo, e quando ela está acontecendo, eu aqui parabenizo, porque é isso que eu quero ver do Palmeiras. Eu quero que o Palmeiras seja um time global. E para o Palmeiras ser um time global, não basta ele só vender, ele tem que importar também. Ele tem que gerar esse risco. Pegar jogador português, espanhol, africano e trazer para asiático. Inclusive a seleção hoje de Japão, que a gente vai assistir aqui na Verdinha, a Kiki, tá, pessoal? Verdinha e Twitch roxinha. Então, vamos lá assistir junto. Japão, por exemplo, é hoje um lugar para você olhar para jogadores. Não tô falando, sai contratando a rodo. Não, mas vamos tentar. Não pode parar no Sasaki, de Juiz, Sasaki, não lembro o nome dele, que passou pelo Palmeiras, que veio do Vissel Kobe. Não deu certo ele, não vamos tentar mais nenhum, não. Não, tem que tentar croata, tem que tentar. Eu acho que os clubes brasileiros, eles podem fazer isso e devem. E o Palmeiras agora está saltando na frente, está saindo na frente. Não que outras equipes já não tenham feito, já não fizeram na sua história. Mas eu acho que o volume dessa tentativa vai gerar o quê? O acerto. Então é isso que a gente espera. Caso não venha o Danilo, eu acho que o Palmeiras mira nesse jogador nesse sentido. Vamos trabalhar um novo Danilo aqui, vamos tentar. Quem sabe não dá certo. O jogador diferente do Danilo, se eu não me engano, ele é destro, mas chega bem na frente, tem boa capacidade física, é aquele camisa 8 europeu mesmo, forte, porém não tão alto em estatura, mas que chega no ataque, que não é aquele volante somente de marcação. Então, é isso que eu acho, rapaziada, sobre o Danilo e o posicionamento do Palmeiras com essas publicações que tem feito, tá? Deixe seu like, deixe seu comentário, se você curtiu o vídeo, não esquece de recomendar o canal. Tamo junto, amigos, até a próxima e te encontro no ao vivo pra gente fazer mais um joguinho da Copa aí. A minha ideia é fazer uns 30 durante a Copa, vamos ver se a gente consegue fazer isso ou próximo disso. Já foram 4/5 ali, agora estamos indo pro 6º jogo e provavelmente hoje eu vou fazer 2. E depois também quero ver a Argentina e a Argélia, também quero ver jogo da Colômbia, quero ver mais alguns jogos aí nessa fase de grupo, então conto com a participação de vocês, que lá a gente conversa tranquilo, né, deixa o tempo passar, assiste o jogo junto e também observa jovens promessas aí, jogadores que, por que não, pintar no futebol brasileiro. O Brasil hoje tem capacidade financeira para contratar jogadores de 30, 40 milhões de euros e nessa Copa do Mundo tá cheio deles. Um avante palestra, tamo junto, até a próxima e valeu!